e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, para fazer as coisas dela. A chikungunya é séria. Às vezes a gente não consegue associar um mosquitinho a uma doença tão séria. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a de Renata Moura não se repitam. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pense em alguém que você ama. Pense em tudo que já passaram juntos. Nas alegrias, nas descobertas e nos momentos que ainda vão compartilhar. Nos sonhos, nos planos. Pense na falta que essa pessoa pode fazer na sua vida. Agora pense na falta que uma pessoa, à espera por um órgão para transplante, pode fazer na vida de todos que o amam. Espalhe amor, doe órgãos. Para ser um doador, avise a sua família. Ministério da Saúde. Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Entrevista. 7h16. Boa noite, ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou Lawane Meira e esse é o início do Unaerp Entrevista. Estou aqui com Luiz Augusto Pereira, Carlos Miura, Fernando Lopes, Edson Álvares da Costa e o técnico Tiago Alcaraz. Estamos recebendo o jornalista Ângelo Davanço, profissional com quase 30 anos de atuação em Ribeirão Preto e último editor do jornal A Cidade. Formado em jornalismo pela Unaerp e especialista em linguagens midiáticas, ele possui uma vasta experiência em rádio, assessorias, jornais impressos, blogs e produção de fanzines. Seja bem-vindo, Ângelo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Luiz Augusto e eu gostaria de te perguntar quais foram as suas primeiras experiências como jornalista. Bom, então, foi mencionado aí que eu me formei na Unaerp. Eu formei em 1991, né? Acho que vocês não eram nascidos ainda. Minhas primeiras experiências foram, impressionante dizer que foram, na verdade, com fanzines, né? Eu costumo dizer que eu sou jornalista e fanzineiro, ou vice-versa, né? Então eu comecei primeiro com os fanzines. Eu era aluno aqui da Unaerp ainda quando eu fiz meu primeiro fanzine. A gente vai falar de fanzines daqui a pouco. Então as minhas primeiras experiências com entrevistas, com edição, com tudo, foram com os fanzines, né? Eu editava meus próprios veículos de comunicação. E depois, aí, o jornalismo propriamente dito, eu fui exercer numa rádio, a Rádio Tropical Jovem Pan, uma rádio AM que existia no começo metade dos anos 90. Então lá eu aprendi muito do jornalismo, né? Eu fiquei durante 2 anos com reportagem de rua. E reportagem de rua em rádio, ou você aprende ou você aprende, né? Porque abre o microfone e você tem que ter uma informação. E depois apresentei programas também. E depois tive toda a minha trajetória em assessorias de imprensa, em jornais e tudo isso. Como você iniciou a conversa falando de fanzine, o que é um fanzine? Fanzine é um tipo de publicação, uma publicação alternativa, né? Que tem uma história longa. Ele vem lá desde os anos 1930, começou nos Estados Unidos com clubes de ficção científica. Então as pessoas que gostavam de ficção científica, de personagens, eles se reuniam para ler as obras e faziam algumas publicações, que na época não tinha esse nome, eram boletins informativos, mimeografados, né? Era o sistema de impressão, não existia Xerox. O mimeógrafo é um equipamento que utiliza álcool para reproduzir. O cheirinho é uma delícia. Quem fez prova na época do mimeógrafo lembra muito bem. O que aconteceu? Então esses clubes faziam boletins informativos para dizer, olha, a gente leu tal livro, nós gostamos bastante, e o personagem tal, para informar para outros clubes. Aí a explosão disso tudo veio nos anos 70, no movimento punk na Inglaterra, com aquela filosofia do faça você mesmo. Como o movimento punk foi uma coisa do proletariado, a imprensa não dava muito valor, não divulgava muito. Então o que eles fizeram? Eles começaram a fazer publicações para falar do movimento punk. E aí teve lá alguns fanzines que cunharam essa expressão. Se você gostou, faça o seu, né? E aí explodiu. No Brasil teve a época de ouro dos fanzines nos anos 1990, por causa dos Xerox, né? Da facilidade de reprodução. Foi quando surgiu o meu fanzine A Falecida, aqui dentro da Unaerp. E depois veio a internet, deu uma esfriada, mas agora os fanzines ressurgem como um elemento de experimentação gráfica e de materiais.
Tiago, ele falou do Zine A Falecida. Mostra ali na câmera pra gente, mais uma vez. Esse daqui, é legal mostrar esse daqui. Essa é a Falecida. Isso tudo foi feito nos anos 90, né? Essa que o Tiago está mostrando. E essa é outra, essa que está aqui, é bem interessante que ela foi lançada no dia 1º de julho de 91 aqui na UNAERP, né? Lá no Anfiteatro Bassano Vaccarini. Era uma segunda-feira à noite. E isso daí foi feito totalmente na raça, foi feito com máquina de escrever e como eu disse, né, as minhas primeiras entrevistas foram feitas pro fanzine, aí tem entrevista com o Arnaldo Antunes, Renato Russo, o pessoal dos Titãs, e tudo isso foi feito na máquina de escrever, no Xerox e lançado aqui com um show de uma banda de uns amigos, que na época se chamava Os Egoístas, e que hoje é o Motor Mama, né, virou depois o Motorcycle Mama, com o Regis, o Joca e o Jefferson, e hoje é a Motor Mama. Meu nome é Carlos Miura. O que te inspirou a fazer um fanzine? Então, o fanzine, Carlos, a gente tinha algumas noções do que era um fanzine lá no começo dos anos 90. Porque, imagina, em Ribeirão Preto não existia internet naquela época, né? As informações culturais chegavam muito demoradamente aqui. A gente tinha acesso a informações de cultura, especialmente música, pela revista Bis, né? E pelo caderno a Folha Ilustrada, né? E a imprensa de Ribeirão não tratava de cultura, era uma coisa que inexistia na imprensa de Ribeirão. Então, como o Zé Luiz, que já faleceu, e o Milton, a gente gostava muito de literatura, música, cinema, a gente pensou, por que a gente não faz a nossa própria publicação, né, inspirada nessa coisa do faça você mesmo? E assim surgiu a Falecida. A gente costuma dizer que fazer fanzine é você dar um recado, é dizer aquilo que você gosta e mostrar para os outros, né? Então a gente lia um livro de escritores considerados malditos, tipo Charles Bukowski, Paulo Leminski, né, que na época não tinham tanta penetração, e a gente fazia resenhas, né, essas entrevistas com músicos, enfim. Então foi a vontade de dar um recado que fez com que a gente montasse um fanzine. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos. Boa noite. Ângelo, você participa de alguns projetos voltados à criação de fanzine, como o Zine Travessa e o Coletivo Z. Uhum. Como é essa atividade? Então, os fanzines, como eu disse anteriormente, a internet deu uma esfriada nos fanzines, que todo mundo resolveu fazer blog, fazer site e deixou os fanzines de lado, né? Só que do começo dos anos 2000 para cá eles ressurgiram, né? Assim como disco de vinil ressurge, né? Essas coisas todas, o fanzine ele mantém a sua força. Hoje muito como experimentação, porque hoje existe uma quantidade muito maior de materiais como papel, como tipos de impressão, né? Existem fanzines que são silcados, né? Que são feitos com gravura, enfim. E as oficinas, elas surgem da necessidade da gente criar um público leitor para fanzine e, mais do que isso, criar um público produtor de fanzine, né? A gente não quer só criar leitores, a gente quer estimular a criatividade, que para cada vez mais pessoas possam fazer as suas publicações, para cada vez mais pessoas possam ter a ideia de que não é preciso ter uma grande editora, não é preciso ter uma grande empresa por trás para mostrar o seu trabalho de quadrinhos, de poesia, de literatura, né? Então as oficinas surgem exatamente nesse sentido. E aí você citou o Zine Travessa, ele está comemorando 3 anos já. Essa daqui é uma coletânea que nós fizemos de 3 anos, que mostra todas essas atividades que nós fazemos uma vez por mês na livraria lá no Ribeirão Shopping. Ele surgiu como uma oficina para ensinar a fazer fanzines, só que depois disso a gente acabou reunindo, na verdade, pessoas que produzem quadrinhos em Ribeirão. Então virou um grande núcleo de produção. Uma vez por mês, pessoas que desenham vão lá para fazer os seus quadrinhos. A gente escolhe temas, né? E durante um mês produz e aí no mês seguinte lança. Então a gente já fez sobre Vincent van Gogh, já fez sobre Donald Trump, sobre Beatles, enfim, os temas são variados. O Sócrates, jogador de futebol, a gente já fez sobre Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi interessante que a gente fez um anti-zine, né? Um anticlímax, né? Foi lançado durante a Copa da Rússia. E a gente fez um fanzine sobre os carrascos do Brasil, né? A gente relembrou o 7-1, o Paulo Rossi, lembrou todo aquele pessoal que já, de alguma maneira, ferrou o Brasil em Copa do Mundo. Então, o fanzine tem essa coisa também. Você foge do padrão, né? Imagina se uma editora, uma grande editora, em plena época de Copa do Mundo, todo mundo confiante lá no Tite, no Neymar, lança alguma coisa falando sobre os carrascos, né? Então o fanzine te dá essa oportunidade de sair um pouco fora do esquema. E o Coletivo Z
ele surgiu dentro do Zine Travessa. Como reuniu muita gente que faz quadrinhos, a gente sentiu necessidade de fazer algo que extrapolasse ali o ambiente da livraria, e o Coletivo Z, que tem a ver com o Zine e com o Inácio Loyola Brandão, que eu vou falar daqui a pouco, ele surge para poder reunir outros profissionais também. Tem fotógrafos, tem escritores, tem músicos, tem um monte de gente que participa. E falando em fanzines, como que é o trabalho de edição do seu canal, o Off-Zine? O Off-Zine, ele surgiu como um local para preservar a história dos fanzines brasileiros. Então, eu tenho uma coleção muito grande de fanzines, porque na época, nos anos 90, como que funcionava? Era muita circulação pelo correio, tudo isso circulava pelo correio. Então, eu fazia meu fanzine, eu mandava para alguém, esse que recebeu me mandava de volta e mandava outros fanzines. Então, eu tenho uma coleção muito grande que eu tenho a ideia de digitalizar isso e colocar à disposição das pessoas. E também mostrar a produção atual, a produção contemporânea. Então, o Off-Zine, na verdade, ele é um grande banco de dados com resenhas de fanzines, com ficha técnica, quem está nativo ainda com o endereço, para que as pessoas possam entrar em contato e fazer essa movimentação em torno do Zine. Uma das suas produções mais conhecidas é a Falecida. Sim. Como que foi a criação e edição desse material? Então, a Falecida, ela surgiu, como eu disse, em 91. Ela tem esse nome porque é uma homenagem a Nelson Rodrigues, um dramaturgo que tem uma peça chamada A Falecida, e também porque na época Ribeirão Preto tinha ela se autoproclamava a capital da cultura, né? E a gente achava que não, que a cultura estava meio morta, estava meio falecida, então surgiu esse nome. A Falecida já teve, de 91 para cá, ela teve uma produção, embora ela nunca tenha oficialmente parado, né? Nunca decretei a morte da Falecida, ela tem uma produção irregular. Eu já lancei 14 exemplares em 28 anos, né? Então um a cada 2 anos, na média. Mas é isso, quando dá vontade de falar alguma coisa, de mostrar alguma coisa, aí eu faço uma Falecida, né? Então surgiu assim, de uma reunião de amigos, eu, o Zé Luiz e o Milton, uma vontade de falar sobre alguma coisa e de agitar. Então a gente fez e tá aí até hoje, tem uma história bem longa. Boa noite, Ângelo. Boa noite, sou Edson Álvares. Queria saber de você se tem alguma semelhança entre fanzine e a literatura de cordel. Uhum. E logo em seguida queria aproveitar também para te perguntar, quem se interessar por fanzine, como participar? Quais são as suas datas? Tá. O fanzine e o cordel, eles têm uma ligação muito grande no que diz respeito ao material empregado, né, que são materiais de baixo custo. O fanzine ele pode ser muito bem elaborado, feito em gráfica, feito com materiais de ponta, mas o fanzine, ele não é o produto, ele é a ideia, né? Então, o fanzine é o conceito. Então, eu posso fazer escrito à mão, eu posso fazer xerocado, né? Posso fazer de várias maneiras. E o cordel, ele é a tradição literária do Nordeste, ele tem muito disso também, que é o próprio cordelista quem escreve, quem compõe, às vezes ele faz as gravuras da capa e ele distribui, né? Ele vende, ele entrega. E o fanzine é isso também, você domina todo o processo de produção, né? Quem faz fanzine, ele elabora a pauta, faz as entrevistas, edita, diagrama, sai para vender e divulga, né? Então é todo o processo que a gente vê numa redação de jornal que é todo dividido, né? No fanzine não, você pode fazer um fanzine em grupo, mas um fanzine individual também. A questão de fazer fanzine em Ribeirão, assim, as produções regulares que eu tenho é no Zine Travessa, que acontece na Livraria da Travessa do Ribeirão Shopping, que é uma vez por mês. O próximo é dia 8 de junho. 8 de junho às 16 horas é um sábado. E para quem quiser participar também, o tema que a gente elegeu agora é o Batman. Então quem quiser escrever, desenhar, zoar o Batman, é isso. É só levar o desenho lá, a gente vai incluir na próxima edição. E tem as atividades do Coletivo Z, tem as atividades na Feira do Livro, enfim, tem muita coisa rolando de fanzine em Ribeirão. E quem que é o público-alvo do fanzine? É o público jovem, é o público adulto ou é uma coisa mais geral? É uma coisa geral, mas assim, você acaba chamando mais atenção no primeiro momento daquela pessoa que está
entrando no ensino médio ou está no ensino médio, que é quando você está experimentando fazer seus primeiros textos na área de poesia, está fazendo seus primeiros desenhos, né? Eu costumo dizer assim, eu faço fanzine, mas eu não sei desenhar, né? O que eu sei fazer? Eu sei escrever e sei fazer colagens. Então, assim, é o momento que a gente está lá na escola, entrando no ensino médio, fazendo experimentações com tesoura, com cola, e é possível fazer isso. Existem, claro, pessoas de todas as faixas etárias fazendo fanzine. A gente dá oficina desde... Eu costumo brincar que no mês passado a gente completou o ciclo da oficina de 8 a 80. Que a gente dá oficina para criança, e no mês passado, no começo desse mês agora, eu participei de uma oficina com os idosos do lar Padre Euclides, né, com idosos de 80 anos, de 79 anos. Então a gente foi do 8 ao 80 literalmente, né. E você comentou da Feira do Livro. Quais são os seus... Você tem algum projeto? Quais são os seus projetos na Feira do Livro? Assim, alguma iniciativa? Conta um pouquinho pra gente. A Feira do Livro, os fanzines, eu já participo da Feira do Livro desde 2015, com salões de ideias sobre fanzines. Eu, o professor Arnaldo Júnior e o professor Arnaldo Neto. O Neto é filho do Júnior. A gente participa com salões de ideias desde 2015. E nesse ano, para essa edição da Feira do Livro 2019, a gente foi convidado, pela primeira vez a gente foi convidado e não se convidou para fazer atividades de fanzine. Além do salão de ideias que a gente vai fazer esse ano, que vai ser no dia 12 de junho, a gente vai ter no dia de encerramento da feira, dia 16 de junho, o que a gente chama de Tarde Z, que é o Coletivo Z mostrando a sua produção, e a gente vai ter lá algumas palestras, mini palestras, né, o Papo Z, com quadrinistas, gente que faz RPG, cosplayer, dizendo como que é a cena de cada tribo dessa em Ribeirão. Isso no dia 16. Só que o grande projeto esse ano para a Feira do Livro envolvendo fanzine chama Recortando Palavras. O Recortando Palavras ele vai ser no dia 11 de junho, quer dizer, o encerramento dele vai ser dia 11 de junho, que ele está acontecendo desde o início de maio, desde o final de abril. A Feira do Livro esse ano ela tem como tema os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E o autor homenageado é Inácio de Loyola Brandão, que a gente tem uma ligação muito grande com ele desde o ano passado. E ele escreveu 5 crônicas inéditas, ele escreveu para o projeto 5 crônicas abordando questões que vão da fome ao bullying, a questão de gênero, preconceito, enfim. Então esses textos estão, o Arnaldo Júnior, o Arnaldo Neto e o professor João Francisco, a gente capacitou professores da rede estadual de ensino. A gente fez um oficinaço que a gente chama, que reuniu perto de 80 professores, um dia todo ensinando o professor a fazer fanzine. Esses professores, por sua vez, estão trabalhando com os alunos do 9º ano da rede estadual de ensino. São 61 escolas de Ribeirão Preto e região, quase 1.200 alunos participando. Eles estão produzindo fanzines em cima das crônicas do Loyola, e aí esses fanzines vão ser apresentados para o Loyola no dia 11 de junho, na feira. Então, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que é o maior projeto de fanzine em escola já feito no país, porque é uma coisa muito grande. Isso tudo é gratuito? Tudo é gratuito. Tudo é gratuito, tanto a atividade na Travessa, as atividades na Feira do Livro, é tudo participação gratuita. E o Loyola, como eu disse, a gente tem uma ligação com ele, que no ano passado a gente fez um projeto para transformar pela primeira vez crônicas dele em histórias em quadrinhos. Ele veio, ele gostou, ele participou, escreveu uma crônica dizendo que ele era fanzineiro, né? Então, e agora virou imortal, né? Foi eleito na Academia Brasileira de Letras, então a gente já pode dizer que tem um fanzineiro imortal. E como eu fui dar uma pesquisada, nós todos fomos dar uma pesquisada, e você foi editor do jornal A Cidade e participou da casa durante mais de 13 anos, mais ou menos. Uhum. Procede? Sim, 13 anos. E como você começou lá? Eu tive duas passagens no jornal A Cidade. Uma primeira muito rápida, que eu tinha uma assessoria de imprensa, uma iniciativa minha mesmo, e eu ficava levando releases lá, e na época você levava release assim, impresso ou num disquetinho, né, num disquete.
E eu levava lá no balcão, era ali perto, o meu escritório da São Sebastião, e eu levava os releases de alguns clientes e o seu Juraci, que era o proprietário do jornal, ele ficava me vendo lá, um dia ele me chamou, o que você faz? Eu falei, eu sou jornalista e tal. Eu falei assim, quer vir trabalhar comigo? Eu falei, venho, né? Aí eu fui, mas foi bem rápido porque eu não consegui conciliar as duas coisas, né? Eu estava investindo na assessoria de imprensa e saí. Aí depois eu estava trabalhando no jornal Gazeta de Ribeirão, que teve aqui em Ribeirão também, e acabei saindo, eu fiz parte do primeiro time da Gazeta de Ribeirão, o que montou o jornal, e depois eu acabei saindo e tive uma oportunidade no Jornal A Cidade. E eu acabei ficando nessa oportunidade por 13 anos, né? Comecei como repórter, aí passei para edição, cobri quase todas as editorias. A que mais tempo eu fiquei foi em cultura, porque é a área que eu domino mais, editando o Caderno C. E depois mas editei esporte, eu fiz até revisão no Jornal da Cidade, né? Um dia que o revisor faltou, eu fiz. Então, eu passei por todas as áreas lá, desde a época que estava na São Sebastião, a IPTV chegando, e depois a mudança lá pro Alto do Ipiranga. Então é isso, a minha trajetória no jornal. Eu cuidei do arquivo do jornal, que é um arquivo centenário, né? Eu que fazia a parte lá uma coluninha que tinha na página 2 da cidade há 100 anos, né? Pude aprender muito sobre Ribeirão Preto, porque assim, a história viva de Ribeirão tá lá, guardada naquele arquivo. Então a passagem do jornal foi bem gratificante, foi uma grande honra ter participado. E diante de toda a sua experiência, que você já passou por praticamente tudo no Jornal da Cidade, qual é a importância desse jornal para a história de Ribeirão Preto? É fundamental, assim, é um jornal que, com 113 anos, né, quando ele encerrou suas atividades impressas para focar só no online, um jornal que participou, assim, praticamente de toda a história de Ribeirão, né, a história do progresso de Ribeirão. E é legal porque nas páginas do jornal, fazendo as pesquisas, você vê que tem tudo lá. O jornal acompanhou 2 guerras mundiais, né? Acompanhou a ditadura do Vargas, acompanhou a ditadura dos militares, ele noticiou tudo, noticiou o naufrágio do Titanic, né? Você tem ideia, né? Um jornal que traz lá uma notinha, claro que muito tempo depois, porque era por telégrafo que se fazia a transmissão. Então, qualquer local qualquer curso de história, de arquitetura, para saber como eram as configurações, né, urbanas de Ribeirão, encontra nas páginas do Jornal da Cidade uma referência fantástica, assim. Hoje em dia, a gente tem muito mais informação circulando por vários canais, mas o que é que vai ficar, né? Quem que vai arquivar isso? Enquanto o jornal está lá. Eu costumo brincar que, quando eu comecei a fazer os fanzines, as pessoas diziam, mas você cuida bem porque o Xerox some, Xerox apaga, você vai perder tudo isso daí. Já tem 30 anos, né? E dá para ler ainda, dá para ver tranquilo. E imagina, lá no jornal eu tinha acesso a jornais com 105 anos de idade, né? E bem preservados. Então, acho que a importância de um jornal, qualquer que seja, é esse registro da história. Se está escrito lá, você pode confiar, porque teve alguém que checou, teve alguém que fez esse trabalho todo do jornalista. Isso significa que a história nunca some, né? Não, de jeito nenhum. Pode desaparecer o meio meio físico que transmite essa história, mas a história mesmo tá lá bem guardada. Espero que continue bem guardada. O Ângelo, como você recebeu o fim do jornal impresso A Cidade? Já era uma coisa que vinha, assim, todo mundo que trabalha no meio sabe que alguma coisa vai acontecer, né? Com o advento da internet, acontece tudo isso mesmo. Assim como atingiu o vinil, o fanzine, tudo, quem estava no meio sabia que uma hora isso ia acontecer. Mas assim, eu acho que não só o Jornal A Cidade, mas como outros, acho que semana passada fechou um jornal centenário em Jaú também. Eu acho que as empresas jornalísticas estão se precipitando um pouco. Eu acho que ainda tem campo para que os leitores possam se informar via veículo impresso, né? Então, o fim, a gente já sabia desde algum tempo.
houve alguns passos que mostravam isso, como a redução da edição de final de semana para uma única edição, redução de tamanho, enfim, tudo isso para controlar gastos. A gente sabia que ia acontecer em algum momento, mas não que fosse tão já, né? Como ocorreu lá no dia 29 de outubro. Foi eleição no dia 28, no domingo, na segunda foi comunicado e na terça circulou a última edição. Foi um baque muito grande, né? Não só para quem trabalhava lá, mas eu acredito que para a cidade, né? Cidade de Ribeirão Preto. Os leitores, enfim. Como que um jornal centenário some de uma hora para outra? Mas foi uma aposta que foi feita, uma aposta só na internet e quem sabe um dia também as coisas, tudo está retornando, né? Quem sabe um dia o jornal impresso, a cidade retorne também. Foi difícil mudar do impresso para a internet? Esse processo já vinha acontecendo há uns bons, 3, 4 anos, né? Em paralelo, o jornal A Cidade e o A Cidade On, né? Coexistindo ali. Primeiro, só o digital redistribuindo o que era feito pelo impresso. Depois o digital passa a ter a produção própria de conteúdo, né? Claro que com outro tipo de linguagem, com outros recursos. E a mudança basicamente foi essa. Aí houve uma divisão de equipe, uma equipe que ficou só com o impresso, uma equipe só com o digital. Claro que utilizando todas as informações circulavam entre os dois. E é isso. E agora ficou só o digital, que aposta em outros formatos, né, que não só o texto, mas transmissões ao vivo, produção de vídeos. Enfim, é a linguagem que predomina na internet. Eu lembro que na época um pouquinho antes de fechar, eu respondi uma entrevista de uma estudante de jornalismo também, falando sobre as dificuldades do impresso. Aí eu brincava que assim, um jornal que sobreviveu a 2 guerras mundiais, né? Porque embora as guerras tenham acontecido predominantemente na Europa, havia reflexos aqui, econômicos, né? E tudo mais. Um jornal que sobreviveu a 2 guerras, sobreviveu a 2 ditaduras, né? O Vargas, para vocês terem uma ideia, nos anos 30, não o Vargas, mas os partidários do Vargas, eles invadiram o jornal, pegaram a coleção, jogaram no meio da rua e colocaram fogo, né? Porque o jornal era de um grupo contrário ao Vargas. Então o jornal que sobreviveu a isso tudo, ele só foi sucumbir na hora que os leitores deixaram de existir, né? Porque existe isso também. A gente vai continuar publicando jornal, mas tem leitor, né? Já não tinha mais tanto leitor. Então, a partir do momento que o leitor abandona o veículo, aí não tem o que fazer, né? Aí morre mesmo. Há uma reportagem ou momento durante seu período de atuação no Jornal Cidade que marcou a sua vida? Que eu tenha produzido ou que o jornal tenha feito? Você tenha produzido. Que eu tenha produzido, assim, como eu atuei pouco como repórter, porque logo que eu entrei, eu já, em questão de 3 meses, eu já passei para editor de alguma coisa que eu não lembro agora. Mas eu me lembro que, na área de cultura, porque eu fui editor de cultura, mas aí como eu gosto muito e tinha espaço, eu pude produzir alguma coisa. E aí é interessante essa questão que a gente estava falando sobre a história. Uma vez eu estava lá olhando para pesquisar o que publicar na coluna 100 anos, aí eu vi lá uma notícia de um pintor italiano que morava em São Paulo chamado Torquato Bassi, que ele havia feito uma exposição em Ribeirão e que algumas pessoas haviam comprado quadros dele. Isso há 80 anos, né, na época que eu publiquei. Aí eu fiquei curioso, falei assim, quem será que comprou as obras desse Torquato, né? Será que existe alguma obra do Torquato Bassi aqui ainda? Aí na época eu tinha um blog no site do jornal, não era Cidade On ainda, era o site do jornal. Eu publiquei uma notinha, assim, procura-se Torquato Bassi, né? E coloquei, sem pretensão alguma. Aí começaram a chegar e-mails menos de Ribeirão, começou a chegar coisa de São Paulo, sabe? Eu tenho uma tia que tem uma obra do Torquato Bassi e tal. Aí eu conversei com a professora Maria Elísia, ela era daqui da UNAERP, ela fazia uma pesquisa em artes. Ela me explicou todo esse caminho que como vieram os modernistas, os pintores acadêmicos, eles ficaram sem espaço em São Paulo, né, com a produção modernista. Então eles vieram todos para o interior, para continuar ganhando seu dinheiro. Então, enfim, eu achei obras do Torquato Bassi em São Paulo
uma francesa que foi atriz daquele filme da Xuxa, aquele filme erótico da Xuxa, ela participou. Então imagina, né, essa situação. Você acaba descobrindo histórias. O polêmico filme da Xuxa. O polêmico filme da Xuxa tem uma história com o Torquato Bassi. Aí, como a gente tinha uma equipe lá em São Paulo acompanhando a questão do carnaval, quando Ribeirão foi homenageada na escola Águias de Ouro, a gente tinha uma fotógrafa lá em São Paulo, falou assim, procura fulana em tal bairro, não sei o que, ela foi lá e fotografou o quadro na parede, né? E aí continuaram chegando informações, eu consegui a assinatura do Torquato Bassi, e aí, para surpresa, o que eu descobri? As obras que tem lá no Palácio Rio Branco, a sede da prefeitura, lá no Salão Nobre, não sei se vocês já foram lá, que é um salão com pé direito enorme, e tem várias pinturas na parede. Não os quadros são de pintores locais, mas os afrescos, né, são flores, algumas coisas florais, aquilo lá foi feito pelo Torquato Bassi, né? Então, assim, é uma notícia que começou despretensiosa, uma notinha no blog, que eu acabei descobrindo quem foi esse Torquato Bassi. Acho que, eu não me lembro agora se eu cheguei a falar com algum parente dele, mas enfim, foi uma coisa. Aí depois teve gente que me procurou, que era colecionador de arte, que tinha obras dele, que queria vender as obras, né? Então, o legal do jornalismo é isso, né? Você pega um nome que ninguém conhece e descobre uma história, né? Eu acho que isso daí foi legal, assim, foi marcante. E como é receber esse feedback do público? Interessante. É claro que, assim, em jornal é muito mais lento do que a gente imagina, né? A gente tem lá as cartas dos leitores, né? Então, os artigos que eu escrevia, às vezes tinha alguma repercussão, porque aí veio a internet, claro, você usa a rede social, você divulga, e aí é muito maior, né? Assim, você escreve alguma coisa e publica, você tem que estar aberto ao tipo de reação que vem, né? E saber aceitar. Mas é legal ter esse contato com o leitor, saber o que ele pensa. Às vezes ele até critica e aí você filtra o que é legal daquela crítica e utiliza no seu próximo trabalho. Enfim, o feedback com o leitor é sempre importante. A gente não pode achar que está lá escrevendo. Assim, jornal impresso é complicado, porque você já trabalha com uma informação que vai sair um dia depois, né? E você não conhece direito o seu público, né? Eu não sei para quem que está chegando o jornal. Às vezes chega numa casa que tem um idoso, tem um jovem, né? Tem uma dona de casa. Então você tem que escrever de uma maneira mais abrangente possível e se fazer entender, né? Então acho que o grande desafio é esse. Estamos recebendo o jornalista Ângelo Davanço, especialista em linguagens midiáticas, produtor de fanzines e último editor do jornal A Cidade. Você havia citado a questão das críticas. Hoje a gente vê um leitor muito crítico, seja na construção de matéria, ou seja, caso ele concorde ou não. Como naquela época vocês recebiam essa crítica que você havia citado? Era uma coisa em massa como é hoje? Era uma coisa agressiva como é hoje? É uma coisa mais amena, uma coisa mais tranquila? Então, com a internet, carta de leitor era uma coisa mais assim, mais fundamentada. Quando o leitor criticava, a gente percebia que ele tinha lido a matéria, ele tinha conhecimento do assunto. Hoje, com a internet, é uma coisa assim, que fica a crítica pela crítica, né? Às vezes, posicionamentos ideológicos, tudo isso motiva um tipo de crítica. Às vezes a pessoa nem chega a ler o texto completo e já se sente no direito de emitir uma opinião, se sente no direito de desqualificar o profissional que fez aquela notícia, quando não é bem assim. Então acho que as pessoas têm ali um canal para extravasar vários outros sentimentos, né? E acaba aqui confundindo as coisas às vezes, né? Então a gente tem que saber filtrar muito bem o que recebe de comentários pela internet, seja para o bem, seja para o mal, porque ali a gente não sabe quem que tá mandando esse comentário. A multiplicação veio da necessidade da adaptação após o fim da versão impressa do Jornal Cidade, ou já era fazia parte da sua vida? Isso de multimídia, de fazer várias coisas? Isso. Isso é assim, não só por uma questão profissional de encarar os fatos de que você precisa ser multimídia para sobreviver no meio da comunicação,
Mas eu sempre gostei muito de experimentar, né? De experimentar formatos. Eu tive um período que eu fiz um fanzine em rádio, né? Pode parecer estranho, mas eu fiz um programa numa rádio comunitária de Ribeirão, a City FM, que era lá na rua Piracicaba, no Jardim Paulista. Eu fiz um programa chamado Babel Radiozine, que eu levava as mesmas coisas que eu gostava no universo dos fanzines para o rádio. Entrevistas com músicos, né? Com artistas, enfim. E quando surgiu a internet, eu passei a experimentar. Claro, todo mundo começou a experimentar a internet com blogs e com tudo mais. Então, essa questão de... Eu me lembro que desde criança eu tinha um movimento de criar veículos de comunicação. Assim, eu jogava futebol de botão. E aí eu criei um boletim. Eu nem sabia, mas eu tinha 12, 13 anos. Jornalista desde sempre. Pois é. Eu não sabia que era fanzine, nada disso. Eu criei um boletim para falar sobre futebol de botão, né? Para falar sobre regras, para ter escudos para você recortar e colar no seu futebol de botão. Assim, não durou, deve ter durado um número. Mas imagina, com 12 anos querendo fazer alguma coisa, né? Algo que desse algum recado. Então eu acho que é isso. A comunicação nasce muito da curiosidade, né? Você tem que ser curioso em relação a algum assunto e não pode guardar para si, né? Você tem que transmitir. Agora, como transmitir? Se eu estiver trabalhando num jornal, bem. Se eu não estou trabalhando num jornal, eu faço um fanzine, um blog, um mural, né? Qualquer coisa. Você falou de curiosidade. Você percebe essa juventude culturalmente mais curiosa, mais preocupada com ler? Ou você acha que tá uma coisa mais capenga em relação à sua geração que lia, consequentemente, um pouco mais, se informava um pouco mais? Então, eu acho que hoje é bem mais fácil você ter acesso à informação. Só que eu acho que essa facilidade de acesso não se traduz em consumo da informação. Na época que a gente lia as coisas para fazer a falecida, eram quadrinhos importados, que não tinham no Brasil, a gente traduzia. Era muito mais difícil você ter acesso à informação, então você dava muito mais valor. Hoje é fácil, você põe qualquer coisa no Google e acha, né? Eu vejo que as pessoas estão lendo mais, porque tem mais canais para leitura, mas eu acho que a capacidade de absorção desse conhecimento está deixando um pouco a desejar. E de como utilizar esse conhecimento em benefício próprio e da comunidade, né? Eu acho que as coisas estão muito imediatistas e as pessoas estão ficando satisfeitas com pouco, né? Ela leu alguma coisa ali e acha que pronto, eu já sei, pronto, acabou. Quando, assim, a gente vive nessa era da hiperconectividade, né, dos links, eu acho que a curiosidade hoje é muito mais aguçada e tem ferramentas, uma coisa vai linkando a outra e você vai se tornando especialista em alguma coisa só de fazer esses links, né? Se eu me sentir satisfeito com uma coisa que eu li, assim, você não está conhecendo, né? Você tomou ciência de alguma coisa, mas não transformou em conhecimento. Ângelo, você continua atuando em diversas áreas da comunicação. E agora eu sei que você está produzindo conteúdo do blog do João Rock. Isso. Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, o João Rock, como que ele surgiu? Como eu fiz muita entrevista com músico para falecida, né? Eu gosto muito, e as minhas entrevistas para falecida eram coisas assim. Eu lembro que quando a gente lançou a falecida aqui na UNAERP em 91, a gente recebeu uma crítica assim, até isso hoje você vai fazer uma crítica, você manda um e-mail, você xinga alguém na rede social. Na época colaram uma carta na porta da minha sala aqui no Bloco H criticando a falecida. Mas vocês se dizem um veículo independente e traz uma entrevista com um cara que está na mídia todo dia, que é o Renato Russo, né? Queremos camisa de Vênus. Aí para dar o troco, eu tinha uma entrevista com o Marcelo Nova do Camisa de Vênus, a gente publicou na edição seguinte. Mas eu estou dizendo isso para ilustrar o seguinte. Com o Renato Russo, eu conversei com ele lá por 1990. A gente falou de tudo, pouco de música e mais sobre cinema, que era uma área que ele gostava muito,
e de política. Nessa entrevista ele contou que ele levou um tombo lá do plano Collor, que ele tinha um dinheiro na poupança, que ele ia comprar um apartamento e perdeu o dinheiro. Então, quer dizer, qual que é o viés do fanzine, eu acho? A gente publicar coisas que a grande imprensa não publica. Então, se um repórter da Folha de São Paulo, qualquer outro grande veículo, fosse entrevistar o Renato Russo, ia falar sobre o disco, o show, né, e tudo isso. A gente falou de cinema, ficou 15 minutos falando sobre os filmes do John Huston, que ele gostava, Angélica Houston, que era uma atriz que ele gostava, falando sobre política e falando de música também, só que coisas assim. Ele explicou como que ele compôs o Faroeste Caboclo, que foi uma coisa meio de cordel, que foi uma rima feita toda na hora. E eu estou fugindo do assunto do João Rock. Mas por quê? Porque como eu sempre gostei de fazer entrevistas com músicos, e aí o que acontece? O Jornal Cidade, ele me tomava muito tempo, né? Então eu fiquei muito tempo trabalhando no Jornal Cidade, assim, em termos de horário mesmo, de trabalhar 10 horas, 11, 12 horas por dia. Só que todo jornalista é assim, se você trabalha com uma coisa, mas tem 1000 projetos, né? Fica pensando em 1000 coisas. Então eu ficava tentando encaixar as coisas na minha agenda, na minha rotina. Mas você tem que descansar, você tem que cuidar das filhas, tem que fazer tudo isso, então não dava para fazer muita coisa. E sem contar a questão institucional. Você trabalha para uma empresa, você não pode sair fazendo coisas por aí, né? O que você não faz para a própria empresa? Alguém vai te questionar isso em algum momento. Então, com o fim do jornal, com a minha saída de lá, eu resolvi tirar vários projetos da cabeça, né? E fui lá bater na porta do João Rock. Olha, gente, eu sou jornalista, eu faço isso, e vamos fazer um fanzine sobre o João Rock, né? Esse eu não trouxe, que eu acabei ficando com poucas cópias. Aí, vamos fazer. Esse ano eles estão fazendo eles têm o Palco Brasil, que a cada ano homenageia um estilo musical, e esse ano eles estão fazendo sobre o rock de Brasília, né? Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Raimundos. Tudo de bom. Pois é. E aí eles me concordaram, tal, eu fiz um projetinho, vamos fazer. O que fazer? Vamos fazer histórias em quadrinhos sobre os perrengues iniciais de carreira, né? Então eu entrevistei todo esse pessoal, Dinho Ouro Preto, o Felipe Seabra da Plebe, o Caniço dos Raimundos, enfim, Marcelo Bonfá da Legião. Eles contaram as histórias do primeiro show, do primeiro ensaio, sabe? Quando a polícia chegava, saia todo mundo correndo. Aí eu chamei esse pessoal que trabalha comigo na Travessa, a gente fez o Camaleão Candango, porque o símbolo do João Rock é um camaleão, né? Porque ele vai trocando de pele, de cor toda hora, e candango por causa de Brasília. Então eu fiz um grande trabalho de pesquisa que virou o roteiro dos quadrinhos, e aí foi lançado lá em Brasília, com a presença dessas bandas, enfim. Foi muito legal porque o pessoal dos quadrinhos de Ribeirão participou e ficou muito feliz, né? Imagina, você fazer quadrinhos sobre uma banda como Capital Inicial, como Legião Urbana, enfim. E aí, depois disso, surgiu o convite, né? Surgiu o convite para tocar o blog deles. Então, eu tô, assim, tem posts falando sobre o festival, mas assim, como o festival é mês que vem agora, dia 15 de junho, está muito focado no festival. Mas depois disso, a ideia é resgatar essas coisas, contar histórias de música, entrevistar quem já veio, né? Enfim, vai ficar perene mesmo. Eu espero que sim, né? Pelo menos assim, durante um ano está garantido. Maravilha. Além desse trabalho com o João Rock, você também trabalha na produção de reportagem e revisão da revista Abeon Empreende. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, a revista Empreende, ela tem uma história curiosa na minha vida, porque o Jornal Cidade, ele encerrou as atividades no dia 29 de outubro do ano passado, que foi o mesmo dia que estava sendo lançada essa revista, lá no Shopping Iguatemi. Eu não conhecia a revista, nem sabia que estava sendo lançada, né? E eu não tenho participação nenhuma na primeira edição. Mas aí, alguém entrou em contato comigo, sei lá, uma semana depois que o jornal tinha fechado. Olha, tem uma menina da revista Empreende que está grávida e não vai dar conta de terminar as matérias que precisava entregar. E perguntaram, estão precisando de algum freela lá para fazer, né? Você topa? Topo, agora eu estou desempregado, né? Aí fui lá, fiz a matéria de capa, que foi com o humorista Roberto Edson, o Chico Lorota, né? E uma outra reportagem que agora eu não vou me lembrar. Mas assim, eu fiz 2 reportagens na primeira.
E aí peguei a revisão também. Na segunda edição eu fiz 3 reportagens, que até foi engraçado, que foi com aquele Rick Chester, um rapaz, aquele que ficou famoso na internet por fazer um vídeo como vender água e faturar não sei quantos %, né? O cara virou celebridade, aí que empreende, o que ela conta? Ela conta história de pessoas que empreendem, né? Seja o grande, seja o pequeno, e empreender não é só fazer um negócio, ganhar dinheiro. É alguém que... A gente contou a história da Maris, que é uma professora aqui de Ribeirão Preto, que era faxineira e escrevia poesia, e assim, enquanto ela era faxineira, ela lançou um livro e depois virou professora. Então, assim, a gente encara como essa história de vida como um empreendimento. Você tem que empreender para poder dar certo, né? Então, a revista Empreende, assim, eu tenho um carinho muito grande porque surgiu no momento que você está perdido, né? Você acorda, depois de 13 anos, você acorda, você não precisa ir para o mesmo local que você ia todos os dias, né? O que eu vou fazer, né? Aí surgiu. Aí na 4ª edição, acho que eu fiz 9 reportagens, assim, foi aumentando o volume, né? E estou fazendo outras 9 para a próxima edição. Enfim, e é muito bom ver que o impresso ainda tem espaço, né? Só que aí numa coisa segmentada, né? Não é como um jornal que você tem que falar de política, economia, buraco na rua, tiro que o vizinho deu no outro, dupla come fogo, show e tudo. Você acaba dispersando muito. Se você pega um foco, no caso, empreendedorismo, que não é só ligado a Ribeirão. A gente está entrevistando gente do país todo. E hoje é bem interessante, porque eu fico lembrando, quando eu fazia as entrevistas para a falecida, como não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada, você tinha que esperar essas bandas virem a Ribeirão. Eles davam um show, aí você ia lá no hotel, ficava penteirando Renato Russo. Eu entrevistei às 2h30 da manhã no Stream Palace, no hotel. Então, quer dizer, era muito mais difícil fazer. Hoje, com o WhatsApp, outro dia eu entrevistei um rapaz daqui da região, de São Carlos, que ele estava na China, né? Me respondendo as perguntas. Quer dizer, é tudo muito mais fácil. Então, estou querendo dizer com tudo isso que essa globalização, assim, você entrevista qualquer pessoa de qualquer lugar e traz histórias interessantes, né? É mais fácil, né? Ô, Ângelo, falando sobre... Continuando nesse assunto, né, de globalização e de muita mídia, você fez para esta revista, recentemente, uma matéria sobre o excesso de informação que causaria perda de produtividade. É isso mesmo? Uma das pautas foi essa, né, que hoje a gente está bombardeado por informação por todos os lados, né, especialmente na internet. Se você não foca, assim, essa coisa de ser multitarefa, isso daí é algo que tentam colocar na nossa cabeça, mas assim, não cola muito, que se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhuma bem feita, né. Então, e eu tenho experimentado isso na minha vida pessoal e profissional, de desconectar coisas quando você está fazendo outras, né? Então, esse excesso de informação e como filtrar essas informações, assim, eu preciso saber de tudo, né? Eu preciso estar 100% por dentro de tudo que está acontecendo e eu vou utilizar essa informação, né? Então, e claro, a produtividade acaba sendo afetada se você passa um tempo danado olhando rede social, olhando tudo quanto é site de notícia, olhando seu e-mail de 5 em 5 minutos, WhatsApp a todo momento, Facebook apitando, né? Que hora que você vai trabalhar, né? É claro que tem pessoas que precisam disso. A matéria mostra isso também. Um chargista, por exemplo, o Renato Andrade, ele precisava estar por dentro de tudo que estava acontecendo no meio político para fazer uma charge. Mas ele mesmo admite, nessa matéria que eu fiz, que ele percebe hoje que ele exagerava, assim, ele não precisava assistir 3 telejornais todas as noites, né? Mesmo porque a notícia varia pouco de telejornal para telejornal. Então, é saber filtrar. Como eu disse, a gente tem muito mais acesso à informação e muito menos capacidade de absorção daquilo. Então, é saber filtrar onde buscar a informação de qualidade e como que aquilo vai fazer a diferença para você. Estamos recebendo o jornalista Ângelo D'Avanço, profissional com quase 3 décadas de experiência na criação de textos para diversas plataformas, como jornais, revistas, websites, blogs e comunicação alternativa. Você tem uma grande experiência, como já foi dito, em diversas áreas.
Você percebe mudanças na profissão? Quais mudanças você percebe? A mudança é aquilo que eu falei, assim, hoje é muito mais fácil você falar com alguém, né? Você manda lá você descobre o telefone da pessoa, manda um WhatsApp. Vou dar um exemplo. Tem um autor norte-americano que lançou um livro aí, A Sutil Arte, alguma coisa de F, 3 pontinhos, né? A Sutil Arte de Ligar o Ferris, né? Então, As flores. Ele lançou esse livro, aí eu li o livro, lá na contracapa eu vi que ele era casado com uma moça chamada Fernanda Neutti. Eu pensei, mas Fernanda, essa moça é latina ou ela é brasileira mesmo, né? Aí eu fui atrás, ela é brasileira. Eu fiz uma conexão com ela pelo Instagram, mandei uma mensagem para ela me respondeu, passando os contatos da assessoria de imprensa do autor, e que assim, eu já estou tentando uma entrevista com ele para usar em algum lugar. Então, quer dizer, a mudança principal que eu vejo hoje é essa facilidade que você tem de chegar às pessoas, né? Porque antes era muito mais difícil. Às vezes eu fico imaginando como que era fazer jornalismo sem internet, né? Era uma coisa surreal, assim. Você tinha que... Era tudo na raça, era o seu conhecimento mesmo, né? Hoje em dia, é por isso que é a importância de se filtrar as informações também. Você não pode acreditar também em tudo que você lê por aí, né? Eu achei muito interessante, essa semana saiu a história da cientista de Franca lá, que uma jornalista do estado de São Paulo desconfiou. Falei, mas tem algumas coisas aqui que não estão batendo no currículo dessa moça. Aí foram ver, houve aquela situação de que ela não tinha uma graduação, enfim. Então, é aquilo que eu falei em algum momento, a curiosidade, né? Você não aceitar tudo. O jornalismo em si continua sendo o mesmo, né? A gente tem que ter a responsabilidade de apurar bem os fatos, de ir atrás de uma boa história e pensar, se alguma coisa está te chamando a atenção, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Não é porque eu tenho prazo para entregar, porque eu tenho que me livrar logo da matéria, não, você segura aquilo e vê o que está acontecendo. Então eu acho que a capacidade de checar informações hoje é muito mais ampla, né? Então acho que a grande mudança é essa. Agora, o papel do jornalista é o mesmo desde sempre, né? Frente às mudanças, você conseguiu se adaptar com a diferença? Sim, eu acho que hoje em dia o jornalista ele tem que saber tudo, né? Hoje não cabe mais um profissional que sai da faculdade e vai trabalhar e chega lá e eu sei escrever texto. Não é só isso que se exige, né? Hoje em dia você tem que sair, você vai para a rua, você tem que saber fazer uma transmissão ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, saber que o Facebook você tem que segurar o telefone de um jeito, o Instagram do outro, né? Que nem o William Bonner ensinou lá. Então, assim, tem que conhecer todos os processos. E isso o fanzine me trouxe muito, porque, como eu disse, o fanzine você conhece todos os processos de produção de um veículo impresso. E o mesmo vale para outros veículos também, né? Hoje em dia, a gente eu acho que o rádio foi o maior beneficiado aí pela tecnologia da internet. Eu acho que o rádio ganhou um gás, enquanto o jornal teve o seu prejuízo, enquanto a televisão está perdendo público, porque hoje ninguém mais tem horário certo para sentar e assistir um filme. Você assiste o filme na hora que você quer, num serviço online. E o rádio não. O rádio ele continua com o seu papel de informação e hoje ganhou imagem, né? A gente está aqui falando, antes era só aquela caixinha, né, que ficava em cima da geladeira, você ficava ouvindo. Agora hoje não, você tem a internet que mostra o estúdio, que você pode mostrar o que está sendo falado. Além disso, o rádio tem a vantagem do ao vivo também, né? Que dá aquela vantagem desperta interesse. Sim. E você consegue atualizar a informação a todo momento. Nunca é uma informação morta, igual na televisão, sim, que tem que esperar o outro dia para entrar no ar e passar a informação. O rádio, o mais imediato é o rádio, né? E por isso eu acho que não vai morrer. Assim, ele conseguiu se adaptar bem aos novos tempos da internet e só saiu ganhando. Então hoje, quem quer trabalhar em rádio, que antes se preocupava só em ter uma bela voz, né? Hoje não, tem que saber operar uma mesa, tem que fazer tudo sozinho. Você acha que o leitor atual é mais difícil de prender a atenção
E como cativá-lo? É mais difícil de prender por aquilo que a gente estava falando, que ele tem, assim... Hoje em dia você tem que saber dar o tiro certo na hora de escrever um título, de começar uma matéria, porque o leitor ele vai ler ali 3, 4 linhas e ele já vai para outra coisa, né? Então, se você não tiver um lead muito bem feito que vai mostrar para o leitor aquilo que ele vai ver ao longo da matéria, hoje os sites colocam lá até o tempo de leitura estimado que você vai ter para aquilo, né? Por quê? Porque é muito difícil prender a atenção. Hoje as pessoas estão, especialmente agora, que tudo está na ponta do dedo nos smartphones, né? Antes você tinha que ficar sentado na frente do computador, hoje nem isso, né? Então tem muita coisa chamando a sua atenção. Então, eu não acredito muito nessas coisas, eu posso estar errado, mas de palavra-chave, sabe? Dessas coisas de mecanismos de busca. Eu fico imaginando o seguinte, já pensou se Dostoiévski, quando estava escrevendo as obras dele, fosse se preocupar, será que eu vou pôr essa palavra aqui que vai agradar mais, ou essa daqui que eu quero colocar? Você perde aquela essência do texto. Sim, eu acho que você tem que escrever é uma questão que vem de dentro, né? Então, se você escreve pensando lá fora, você não vai conseguir expressar direito algo, né? Então, escreve e vê o que vai dar. Eu, assim, ainda não tive nenhum contragolpe, assim, olha, esse texto que você escreveu não serve para a internet. Assim, todos os textos eu saio, né? Então, eu acho assim, escrever é um ato de informar de dentro para fora. Não pode ser algo, eu vou escrever isso porque isso vai atingir um público maior. Você ficaria magoado se não saísse? De não sair? Não, eu ia procurar entender por que não saiu, né? Só que assim, eu acho que eu teria dificuldade nisso, de, olha, em vez de usar essa palavra, usa tal palavra, porque isso vai aparecer melhor no Google, sabe? É claro também que eu estou querendo dizer o seguinte, existem estilos de linguagem. Quando eu escrevo uma matéria sobre empreendedorismo, eu sei qual é o público que está lendo, e quando eu escrevo um post para o blog do João Rock, eu sei que é uma outra linguagem, né? Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, assim, você ficar muito preso a ranqueamento de Google, essas coisas todas, você vira um robô, e para isso existem os robôs, não a gente, né? Durante a sua carreira, você transitou por vários veículos de comunicação. E apesar de parecer um pouco sugestivo pelo seu longo período de atuação numa cidade, tem algum meio que você se sente mais confortável? Então, eu acho que é o impresso mesmo. Essa questão do impresso é onde eu me encontrei melhor. É curioso que, assim, eu comecei no rádio, e eu lembro que a primeira vez que eu fui escrever um texto para falar no rádio, assim, eu não falei, eu escrevi antes numa folhinha de caderno e li o texto, tremendo, né? Mas imagina, era a primeira vez, né, falando no rádio. Então, aí depois eu saí do rádio, fui trabalhar em assessoria de imprensa, e você tem uma dificuldade, porque você trabalhava falando, improvisando. Aí você tem que escrever um texto, o texto ficou totalmente de ponta cabeça, né? O editor, que na época lá da assessoria de comunicação era o Walter Mello, um jornalista experiente, ele me chamou e falou assim, você é bom, mas você precisa aprender a escrever. Aí aquilo foi um desafio para mim, né? Aí eu comecei a escrever. E aí eu relembrei dos momentos de fanzine, sabe? Que eu lembrei que eu escrevia aquilo que eu sentia, né? Então, uma entrevista tem todo o processo técnico de você fazer as perguntas, você interpretar, mas você tem que botar um pouco do teu tempero também, né? Uhum. A maneira como você conecta as frases do entrevistado, a maneira como você conduz a história, isso é um estilo, cada um cria o seu. Até porque é uma coisa humana e você tem que colocar aquela sua humanidade no seu trabalho, porque senão se torna algo mecanizado, uma coisa meio robô, né? Aproveitando o gancho do Luiz, os seus textos têm alguma característica própria? Tanto no fanzine quanto nos textos mesmo que você publica, de conteúdo no João Rock, esse tipo de coisa? Então, eu acho assim, que o meu texto, assim, eu tenho uma grande dificuldade, na revista eu assustei um pouco no começo, de escrever textos longos. Eu sou bem sucinto, assim, uma história tem começo, meio e fim. E assim, quando em uma revista, especialmente, são textos lá de 10 mil toques, 15 mil toques, assim, é toque pra caramba.
Então, eu quebro o texto. Eu não faço uma história só, eu faço vários textos encaixando em um só. Eu acho assim que de estilo, é difícil eu mesmo falar do meu estilo, mas é um estilo direto, é contar uma história, eu acho. O que nem a gente está fazendo aqui, conversando e tal, é contar essa história de um modo escrito. Como você é um jornalista há um certo tempo, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta. Desculpa se for algo invasivo, mas frente ao nosso momento político que a gente vive, a imprensa vem sendo muito atacada. Uhum. Como você enxerga esses ataques? Você se sente incomodado? Dá aquela cutucadinha naquele ego de jornalista? Tudo se tornou fake news? Estão tentando descredibilizar os veículos de imprensa. Como você vê isso? Você acha qual o impacto que pode ter na imprensa? Se isso acaba fortalecendo, se isso enfraquece? Isso não é uma coisa nova e não é uma coisa só do Brasil, né? Em qualquer momento de conturbado politicamente, a primeira coisa que se faz é atacar a imprensa, né? E eu acho engraçado quando atacam a imprensa, porque eles ficam... quem ataca julga que a imprensa tal é de tal lado, a imprensa tal é do outro lado. Mas os profissionais que estão ali, eles não têm um lado, né? Eles estão trabalhando, estão defendendo o seu ganha-pão. E muitas vezes a gente vê esses ataques em redes sociais ofendendo quem escreveu uma matéria, perseguindo quem escreveu uma matéria, sem as pessoas saberem como Até hackearam uma jornalista. Sim. Eles não sabem como que é o trabalho para se fazer aquela reportagem. Hoje, especialmente, eu vejo que se criou uma legião de sabichões, assim, né? De pessoas que sabem de tudo, né? Que se sentem no direito de atacar, se sentem no direito de diminuir o trabalho dos outros, né? E eu acho que isso sempre existiu. O jornalista tem que ter bem claro que, assim, ele vai incomodar alguém, né? Se o jornalista, o trabalho dele, alguém ele vai incomodar, né? Ou alguém que vai dizer que não foi isso que eu falei, ou então, esse cara está escrevendo isso porque ele está vendido para A ou B, né? Mas eu vejo assim, ataque à imprensa aumentou muito com a internet, né? Infelizmente, por conta disso. Eu digo infelizmente porque as pessoas não sabem como que é o trabalho do jornalista. Se soubesse o que a gente faz para apurar uma notícia, assim, eu tenho o jornalista ele tem vários filtros, né? Ele escreve a reportagem, vai ter alguém que vai ler a matéria dele, um editor, vai ter um editor-chefe que vai ler também, e as pessoas falam que a gente publica mentira. Ninguém publica mentira conscientemente, né? Pode até se enganar em algum momento porque foi levado a se enganar, mas tem tempo para se retratar também. Mas porque eu quero derrubar alguém, porque eu quero prejudicar alguém, não tem muito filtro, é impossível isso acontecer. Não tem no jornalista, tô com vontade de publicar uma mentirinha, vou publicar aqui agora. Não, isso não é, na imprensa séria, estabelecida, não. Pode existir hoje em dia. Como todo mundo virou produtor de conteúdo, e aí que entra essa necessidade de filtrar o que você lê, pode acontecer, mas assim, se eu sou jornalista, se eu prezo pela ética, se eu prezo, é o meu nome que está escrito lá assinando aquela matéria. Para que eu vou fazer uma coisa só para ferrar A ou B? Que, por sinal, é o nome do jornalista que vai na matéria e que pode responder criminalmente por aquilo, né? Sim, em primeira instância, quem responde pelo texto é o jornalista, não é o veículo, né? Depois pode até, se o veículo comprar a briga, entrar nisso também. Mas quem é o dono do seu texto é o jornalista. Ângelo, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o seu trabalho? Não, acho que já falamos bastante, né? Vocês estavam falando aí de experiência, o velho jornalista. Eu lembrei que eu tenho uma atividade com o Renato Andrade, chargista, e com o Jefferson Barcelos, fotógrafo e músico, que são as 3 velhas, né? Velhas mesmo, porque a gente diz que a gente é meio ranzinza, né? Então isso surgiu como conversas em inbox de Facebook, comentando notícias.
Aí a gente resolveu viraram charges, a gente deu palestra em universidade, né, falando sobre o que é ser velha, né, que é desconfiar de tudo, né. Então, eu estou dizendo isso para explicitar isso. Se você não é só uma coisa na vida, né, você tem que estar aberto para fazer várias outras coisas. Você pode fazer uma palestra, você pode estimular um grupo de jovens a fazer quadrinhos em torno da obra de um Loyola Brandão, né? Você pode tentar entrevistar um cara que está lá em Nova York. Enfim, é muito mais fácil. E assim, eu não vejo que eu faço isso hoje. Eu sempre fiz isso, né? Desde lá dos anos 90, procurando entrevistar esses caras. O primeiro fanzine que eu fiz, eu aluguei uma máquina de escrever elétrica no Senac, que tinha um curso de datilografia, que hoje não existe mais. Então eu datilografei todas as colunas do fanzine, recortei, colei, montei. Tive nota aqui na UNAERP, a gente tinha aula de diagramação. Hoje você usa o InDesign, né? Tudo tranquilo na tela. Na época não. Era na régua, no papel, no lápis. Eu tive nota, o Coriolano, que foi meu professor, ele me deu nota por causa do fanzine, né? Porque no dia do lançamento do fanzine aqui na UNAERP, era a prova de diagramação. E eu falei, Coriolano, eu tenho um lançamento. Não, vai lá. Aí depois eu mostrei o fanzine para ele e ele me deu a nota, você já sabe diagramar, né? Então, não se acomodar. Acho que o grande, não só no jornalismo, mas em todas as áreas, mas principalmente no jornalismo, é não achar que você já sabe tudo, que você já chegou ao que você tinha para dar. Eu acho que algumas sacudidas acontecem. Para mim, essa sacudida do Jornal Cidade, o fim do Jornal Cidade, foi interessante porque me abriu possibilidade para várias outras coisas. E assim, o que não tem limite, né? O que vier, a gente, desde que se faça com seriedade e com conhecimento de causa, você faz bem feito. E quem quiser ler seus textos, pode entrar onde? Então, eu estou concentrando tudo agora num blog que é o Ângelo Davanco, né? Sem o cedilha.com.br. Eu publiquei no Jornal Cidade durante 2 anos crônicas, artigos quinzenais. Eu penso em reunir isso num livro. E penso também, não para o ano que vem, mas para o próximo, quando a falecida completa 30 anos, lançar as entrevistas todas com os músicos em livro. Então, mas é isso, nas redes sociais e no blog tem lá tudo. Quer divulgar suas redes? É Ângelo Davanço, é só procurar Instagram e Facebook Ângelo Davanço que encontra. Ângelo, questão de curiosidade mesmo. Você já pensou em fazer um fanzine sobre a sua trajetória no Jornal A Cidade ou a sua carreira mesmo? Não, assim, sabe que não, né? Mas é uma ideia. É uma ideia, assim, o das Três Velhas, a gente conta muitas histórias nossas mesmo, né? Histórias do tipo, de ficar parado no estacionamento do supermercado porque tá tocando uma música do Led Zeppelin no rádio, sabe? De ficar ouvindo e tal. Então tem muita coisa autobiográfica nessa coisa das velhas. Mas eu acho que fazer um fanzine, não. Conversamos com o Ângelo Davanço, jornalista formado pela UNAERP, produtor de fanzines e especialista em linguagens midiáticas. Muito obrigado pela participação e pelas informações. Obrigado pela audiência, ouvinte. Tenha uma ótima noite e continue com a programação da Rádio UNAERP. Rádio UNAERP. Entrevista.